recebemos agora o nosso querido João Roberto Benites. João Roberto Benites é CEO da JR Benites Board Advisory e consultor, investidor. Então, com grande alegria, o nosso querido João Roberto Benites. Prazer de estar aqui neste encontro tão relevante. Agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouco do meu conhecimento e vivência na vida executiva. Escolhi falar neste painel sobre os conselhos consultivos e sua importância. Em 1976, há 45 anos atrás, foi criada no Brasil a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, com o intuito de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Nessa época, a CVM determinou que as empresas listadas em bolsa, as SAs abertas, deveriam ter um conselho de administração. Desde então, uma boa opção para as empresas não listadas tem sido a possibilidade da implementação de conselhos consultivos. E o que temos percebido nos últimos anos é um crescimento muito acelerado da criação de novos conselhos consultivos no Brasil. A observação aponta que o número de novos conselhos consultivos em 2020 cresceu aproximadamente 35%, principalmente nas empresas de médio e pequeno portes, e muito fortemente nas empresas familiares, as quais formam uma grande fatia de mercado. Considerando que de cada 100 empresas no mundo, cerca de 90 delas são familiares, então este é um nicho muito poderoso e amplo a ser explorado. Mas então, por que este crescimento tão acelerado dos conselhos consultivos? O primeiro fator já é amplamente conhecido por todos, é que as empresas que querem avançar no caminho de um IPO e se tornarem abertas, elas têm no conselho consultivo um estágio transitório para uma futura implementação de um conselho de administração, com escopo e atuação mais rígidos e profissionalizados. Mas, além disso, o que tem por trás do crescimento acelerado dos conselhos consultivos? Eu considero 3 fatores importantes: o impacto da pandemia que vivemos, a retomada da economia e investidores que estão buscando as melhores práticas ESG, Environmental, Social e Governance. Primeiro, a pandemia. Vivemos uma crise sanitária agressiva e sem precedentes. No ambiente corporativo, isso desafiou até os gestores mais experientes e que seguem ainda mergulhados em um cenário bastante incerto. Eu vejo 2 realidades: as empresas que sofreram muito e algumas até encerraram suas atividades nessa pandemia, e algumas outras de diferentes setores que conseguiram se manter e até ganhar força e dinheiro. Obviamente, quem estava mais bem organizado e teve reflexos rápidos conseguiu se segurar e até conquistar mais espaço nos seus respectivos mercados. Mas essa jornada ainda não acabou e é preciso estar bem estruturado. Então, ter um bom conselho consultivo moldado à dimensão de cada empresa é imprescindível para manter-se no jogo dos negócios. Ou seja, a pandemia certamente está colaborando para que empresas busquem ajuda e criem seus conselhos consultivos. O segundo item é a rede da economia. As grandes companhias, as mais robustas, com ferramentas já estabelecidas, contam com mecanismos de controle de recursos, de processo de resultados. Essas empresas enfrentam, sim, grandes desafios, pois, afinal, construir diariamente sua perenidade, proteger o retorno aos acionistas, dar suporte ao corpo executivo nas decisões mais complexas e no desenho de estratégias, não são tarefas fáceis. Uma pesquisa global realizada recentemente pela consultoria McKinsey foram ouvidos cerca de 800 conselheiros e altos executivos. Chamam a atenção alguns pontos desse estudo. As companhias cujos conselheiros e executivos entenderam o que estava acontecendo no mundo e foram rápidos nas tomadas de decisões, conseguiram entregar resultados positivos. Eles prestaram muita e especial atenção aos riscos externos. Os 3 pontos que a pesquisa da McKinsey demonstrou serem alvos de maior atenção foram os riscos macroeconômicos, riscos políticos e efeitos das mudanças climáticas. E eu aqui fico pensando, se esses 3 pontos estão no topo das atenções das grandes companhias, imagine nas companhias médias e pequenas, que além desses riscos, ainda precisam se preocupar com outras questões muito relevantes, como conseguir capital, mapear concorrência, decidir para onde e como crescer,
atrair talentos que possam fazer a diferença, estar atentas à segurança com proteção de dados, investir em inovação, transformação digital e etc, e etc. Tudo isso é confuso, não é mesmo? Então, o melhor é ter foco, pois a grande pergunta continua sendo como voltar a crescer de forma rentável. E um conselho consultivo pode certamente contribuir muito neste processo de retomada, e isso explica também a procura crescente por novos conselhos neste ano. O terceiro tópico são os investidores que buscam empresas com as melhores práticas ESG. Se a empresa, para crescer, precisa de injeção de capital, ela tem que estar em ordem, com a casa arrumada, pois os fundos de investimentos estão mais atentos na escolha de seus alvos. Startups, empresas de saúde, de educação, não importa o segmento, o que importa é a saúde do CNPJ. Empresas que têm posturas mais éticas já entenderam que precisam ir no caminho da esteira do ESG, Environmental, Social e Governance. O capital existe, o dinheiro está disponível, mas não é para todo mundo. O ESG qualifica as empresas na busca desses investimentos. Só no Brasil, os fundos que investem em empresas alinhadas com as práticas ESG captaram, no ano passado, 2,5 bilhões de reais, segundo o levantamento realizado pela Bloomberg. Isso foi amplamente divulgado na imprensa nacional e também pela própria Bloomberg News. O mercado de empresas que adotam práticas ESG está estimado globalmente em mais de 30 trilhões de dólares. E até 2025, espera-se que o setor movimente 53 trilhões de dólares. Portanto, o ESG está no topo da agenda corporativa, refletindo o quanto uma companhia está comprometida com a proteção do meio ambiente, sustentabilidade, da sociedade e gestão dos negócios. De acordo com o Inside ESG Tech Report, o Brasil tem hoje cerca de 740 startups que apresentam soluções em ESG. Portanto, um bom e experiente conselho consultivo pode preparar as empresas para serem alvos dos fundos de investimentos. Vou falar agora rapidamente sobre os cuidados que se deve tomar para montar um conselho consultivo, pois a formação de um conselho consultivo é muito importante. Para se formar um elenco de conselheiros, que deverá definir prioridades com inteligência, avaliar riscos com maturidade, é preciso uma escolha muito cuidadosa. Ao formar o grupo, é importante procurar entender o perfil de cada conselheiro, não apenas individualmente, mas tentar compreender como esse elenco funcionará em conjunto, como a bagagem estratégica dos membros e suas histórias profissionais se somam, se fortalecem e se complementam em prol daquela empresa. O conceito fundamental na escolha dos membros que formarão um conselho está na diversidade dos conselheiros. É importante um colegiado de conselheiros que, de acordo com o conceito que eu chamo de diversidade 7.G, o primeiro G é de gêneros, é fundamental uma combinação de gêneros para a discussão de conceitos e opiniões. O segundo G, gerações. É importante gerações diferentes num conselho para lidar com interesses de curto e longo prazos. O terceiro G, gestão. Importante conselheiros com sólido conhecimentos e comprovado conhecimento em gestão estratégica. O quarto G é de graduação. Conselheiros com formações em diferentes áreas de negócios. O quinto G é o de governança. Conselheiros também com experiência na implementação e controle de governança. O sexto G é muito importante, o G de globalização. Conselheiros que possam observar as tendências globais, inovações e oportunidades. Finalmente, o sétimo G de galhardia. Elegância na capacidade de agir como mediador sem ruptura nas empresas. Além da escolha de um bom time de conselheiros, é necessário que esses conselheiros mergulhem profundamente no negócio das empresas para entender com detalhes os bastidores e o DNA daquela empresa. Caminhando para o fechamento da minha apresentação, eu queria reforçar que os conselhos consultivos são uma tendência crescente face às vantagens de custo-benefício que trazem para as empresas. Hoje em dia, com reuniões online e presenciais, é possível reunir excelentes conselheiros do Brasil e do exterior, com custos bem modestos para todos os tipos de empresas.
Foi um enorme prazer estar aqui hoje com todos vocês e caso tenham dúvidas ou precisem da minha ajuda ou suporte, por favor, entrem em contato comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, João Roberto Benites, que fez aqui uma importante e didática exposição. Parabéns, João Roberto Benites.